felizes, né, por mais essa oportunidade que o nosso Deus nos permite estarmos meditando na palavra de Deus, refletindo, né, e especialmente trazendo para as nossas vidas. É uma reflexão diária, todos os dias estamos meditando para crescermos mais. Estamos já em 2021, hoje 10 de janeiro de 2021, felizes, né, por essa oportunidade. Tivemos grandes dificuldades no ano de 2020, porém, contudo, também grandes vitórias, né, de estarmos aqui, já é uma grande vitória. E mais, tivemos também muito aprendizado, aprendemos muito. Aprender a depender de Deus, saber que Ele está no controle de tudo. Às vezes falar é fácil, mas precisamos realmente passar para realmente perceber o quanto nós dependemos de Deus, né? E o quanto Ele tem cuidado de nós em todas as circunstâncias. E agora, início de ano, nós estávamos falando, né, quem é Jesus, até tem uma outra mensagem ainda sobre esse contexto. Mas o meu coração, desde o início, né, cá no dia 2 de janeiro, começando novamente a leitura da Bíblia, e me deparando com um texto aqui, e que me chamou muita atenção. Como eu disse, né, fim de ano, a gente faz aquele tanto de projeto, é como se o ano fosse acabar realmente, começar um ciclo. E, na verdade, só continua a nossa história, é só datas, né? Mas dá aquela sensação, e fim de ano, ficamos todos emocionados, e não sei o quê, cheios de projetos, e não sei, apresentando. Começa o ano, como estamos? No dia 2 de janeiro estava eu estudando a Bíblia, no livro de Gênesis, né? E me deparei com um texto aqui, Gênesis 4, a partir do versículo 17, que diz o seguinte: Caim conheceu sua mulher e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade Enoque, conforme o nome de seu filho. E Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Matusael, Matusael gerou Lameque, e Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada teve Jabal e foi o pai dos que habitam em tendas e dos que têm gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos todos que manuseiam a harpa e o órgão. E Zilá, ela também teve Tubal-Caim, um instrutor de todo artífice de bronze e ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. E Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida e um jovem pelo meu sofrimento. Caim foi fugitivo 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. Então aqui nós estudamos a história de Caim, né? Aqui, nessa ordem genealógica, nós terminamos a história de Caim. E é incrível que Lameque diz aqui para suas duas esposas, Caim matou um e foi vingado 7 vezes, ele diz assim, e ele matou 2, então 70 vezes 7 que ele vai dizer. E o que nós analisando, nós percebemos em histórias assim, ainda mais de como este ano nós estamos refletindo. E era no dia 2, quando eu li isso aqui, no dia 3 nós faríamos a ceia. E meu coração ficou apertado demais. Como nós estamos oferecendo o nosso culto? Nós vimos que Caim, nós falamos muito de primícias, né? Mas nós vimos, segundo a Bíblia, que no mesmo capítulo 4, nos primeiros versículos, diz que Deus não recebeu a Caim e a sua oferta, recebeu a Abel e a sua oferta. Primeiro a pessoa, depois a oferta. Se o nosso trabalho não é bom, a nossa oferta também não é bom. Se eu não estou prestando verdadeiramente, com integridade, consequentemente a nossa oferta também. E aqui o histórico desse Caim, o que chamou muita atenção. E na história dos demais, como é a história de Israel, nós vamos ver, por exemplo, cá já no Novo Testamento, quando Estevão for apedrejado, ele cita a história toda. Inclusive, quando ele morre, ele vê os céus abertos e o anjo e o Deus, Jesus, né, ao lado ali de Deus. E ele ali. E aqui termina essa história de Caim, a história dessa genealogia, né? Porque nós vamos ver,
buscar no Novo Testamento, nós vamos ver, falar sobre Caim, para não seguir a doutrina dele. O que ele ensina? Ele ensina a gente a fazer qualquer tipo de trabalho e ainda achar que somos bons. Caim, quando nós percebemos, nós pensamos assim, talvez ele não teve uma chance. Teve. Deus falou para ele, olha, por que você está irado? Se você fizer o que é certo, você será aceito. O que Caim faz? Não. Ele sai, ao invés de repensar, pensar, poxa, onde que eu errei? Tentar se corrigir. Não, ele sai e mata o irmão. E aqui vem a consequência, né? Termina essa história, eu fiquei muito entristecida de meditar. Lameque, ao invés de pensar, Senhor, será que eu tenho possibilidade de perdão, de orar? Não, ele já via a sentença, né? Caim matou um e foi sentenciado sete vezes, né? E eu 70 vezes 7. Irmãos, é muito forte. É muito forte a nossa história, meditar na minha história, como ela está sendo construída. Cada dia, cada situação é um pedaço da nossa história. E ela está sendo escrita, dia após dia. E eu e você, nós precisamos meditar nisso. Como tem sido a minha história? Se alguém for contar a minha história, como será? Eu me lembrei, né, de quando fomos chamados para pastorear. O pastor que tinha sido nosso último pastor, o pastor Luiz Carlos, nos ligou para o pastor Edson na segunda-feira e disse, olha, o pastor Samuel nos chamou para perguntar sobre vocês. E eu ainda pensei, nós ficamos tão pouco tempo com o pastor Luiz, pensei assim, ele nem tem muita coisa para falar sobre nós, né, no meu pensamento. E fiquei, só pensei, quando foi na terça ou na quarta, o pastor Zé Paulo liga também e fala. O pastor Zé Paulo ficou muito tempo, congreguei com ele 12 anos. E fiquei, quando nós encontramos com o pastor Luiz, ele contou, né? Olha, ele perguntou e eu falei. E no meu caso, ele disse, olha, pastor Samuel, o período que ela ficou lá, trabalhou assim, 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 assim. Irmãos, eu nem me lembrava. Mas a nossa história, ela é construída. E nós vamos procurar pessoas que vão falar. E vai ser analisado. E depois chamou o pastor Zé Paulo. E com o tempo, que era muito maior de trabalho, com certeza houve essa verificação. Isso o que nos mostra? A nossa história sendo construída. Que história nós temos deixado para a nossa geração? E como Lameque aqui, olha, chama suas 2 esposas e diz, se Caim for vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. Que sentença cruel! Poderia, né, ter repensado Caim, quando Deus chama ele, cá no capítulo 4, versículo 5, diz assim, 7, aliás, se tu fizeres bem, não serás aceito, e se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e dele tu deverás governar sobre ele. Deus fala com Caim, no versículo 6, e o Senhor disse a Caim, porque estás irado, e porque o teu semblante está caído? Se tu fizeres bem, tu será aceito. Se você fizer o que é correto, tu serás aceito. Não é eu sair e já sair prejudicando e mudando, não. Deus diz para ele, se você fizer o que é certo, Deus está dando oportunidade. Nós não podemos olhar e pensar assim, não teve. Teve todas as oportunidades. Não quis, o que é diferente, né? E aqui essa história, né, essa sentença. Então agora, no começo de ano, essa reflexão, eu e você venhamos fazer, como nós estamos apresentando na primeira ceia, como nós nos apresentamos. É claro que eu não estou aqui cobrando, né, de ninguém, eu sei das dificuldades, ainda mais que ainda estamos nesse período de pandemia, as pessoas que realmente não podem, que nós sabemos, Deus sabe, e eu não estou aqui também analisando a vida de ninguém, não cabe a mim, eu estou trazendo a minha reflexão para que nós possamos refletir como está o nosso culto agora no começo de ano, como está a nossa vida, a nossa oferta diante de Deus, a minha vida e o meu trabalho, a minha vida e a minha oferta, como foi Caim, como foi Abel. Deus agradou de Abel e da sua oferta. Deus não agradou de Caim e nem da sua oferta. Que nesse começo de ano nós venhamos repensar, Senhor, agrada-te de mim, como Davi disse, agrada-te de mim, que as minhas obras serão aceitas, né? Agrada-te do meu trabalho, agrada-te da minha vida e o meu trabalho será aceito. Agrada-te de mim. É muito forte. Eu tenho, nesses últimos dias, meditado e
para amanhecer uns 2 dias, amanhecer com hino. Leva-me mais fundo, mais que nós possamos estar mais realmente diante de Deus, como Ezequiel. Quando nós começamos a nossa caminhada, as águas estão nos nossos pés. Na medida que vamos nos aproximando, vamos nos afundando e vamos navegar nesse oceano do Espírito, nessas águas profundas. Nós temos liberdade para isso através de Jesus. Nós temos essa liberdade. Então, que eu e você venhamos refletir, que não venhamos ter uma sentença como essa. Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Irmãos, que triste, que triste. Vamos mudar a nossa história, fazendo uma reflexão da nossa vida. Nós temos essa oportunidade e que Deus nos dê sabedoria, nos dê graça. Eu queria estar trazendo outra mensagem, mas confesso aos irmãos que eu não consigo. Terminei hoje, inclusive, de ler Êxodo, e tem tantas mensagens, né, boas, inclusive. Mas a primeira mensagem desse ano eu quero deixar para mim e para você, da nossa vida, a minha vida diante de Deus e o meu trabalho, como foi Abel e Caim. Deus gostou de Abel e da sua oferta. Deus não agradou de Caim, consequentemente, da sua oferta também não. Que o nosso trabalho, quando chegarmos fim de ano, que formos depositar diante de Deus nosso vaso de alabastro, nosso ano de trabalho, o nosso ano de trabalho, que seja ele sincero, né? É o começo agora, é o começo. Fazermos essa análise no fim do ano, refazer essa análise. Como foi? Como fizemos? Agora é tempo de meditarmos nesse início e no fim quebrarmos esse vaso de alabastro diante dos pés do Senhor. O Senhor está aqui, terminei, louvado seja Deus por mais esse ano que o Senhor me permite, me concede estar aqui e depositar diante de Ti o meu trabalho, a minha vida e o meu trabalho, a minha vida e as minhas ofertas, a minha vida e as minhas obras diante de Deus. Não é só as obras, irmãos, é a vida também. Nós temos que ter essa consciência, né? De saber que o nosso Deus, Ele olha o interior. O homem pode olhar o exterior, analisar o exterior, mas Deus não. Deus olha o interior e o exterior. Ele sabe todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um ano muito abençoado. Desejar a todos os nossos ouvintes um feliz ano novo, de muita reflexão, de muita análise, especialmente sobre nós mesmos, né? É o que nós devemos fazer. A Bíblia manda nós analisarmos a nós mesmos. Nós transmitimos uma palavra que nos faz refletir, a mim e a você. E nós fazermos essa análise, examina, pois, o homem a si mesmo. Que nós venhamos fazer esse exame, nos autoexaminar e chegarmos diante de Deus. A minha vida, o meu trabalho, a minha vida, as minhas obras. E que Deus ache graça diante de nós, que nós venhamos ser agradáveis, as nossas ofertas agradáveis, o nosso trabalho agradável, a nossa obra agradável a Deus. Primeiro, o nosso corpo, a nossa meditação diante do nosso Deus, todos os dias, que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, em nome do Senhor Jesus, e meu forte abraço, em nome de Jesus. Em especial na nossa igreja de Jardim Progresso, nossas irmãs que têm atravessado grandes lutas, mas sabemos que o nosso Deus tem poder de mudar toda e qualquer situação. A nossa vida, as nossas obras diante de Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu forte abraço.